Um bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço e Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Hoje a gente vai elaborar um pouco sobre uma das vertentes do rap que, na sua origem, se apresentou como a face mais versátil e livre em sua composição estética e musical, representando quase que uma ruptura com a geração anterior e até mesmo seus contemporâneos, que tinham um apelo mais hostil, mais voltado para o gangsta rap ou para uma forma política mais panfletária. Essa vertente é o que se convencionou chamar de rap alternativo, ou rap underground. Acho que meu convidado não gosta muito desse termo, mas também é muito conhecido como rap underground, que toma forma ali no fim dos anos 80 e começo dos anos 90. O De La Soul, Souls of Mischief, a Tribe Called Quest, acho que são nomes notáveis aí dessa geração. E mais do que apresentar uma linha cronológica, citando os grupos e, enfim, resgatando a história desse recorte, eu acho que essa conversa também tem a pretensão de entender como isso é recebido aqui no Brasil no começo dos anos 2000. E eu acho que o meu convidado é a melhor pessoa para tratar dessa vertente do rap, que é o que ele faz da vida. Fábio Luiz, vulgo Parte 1. E aí, Parte 1? Salve. Obrigado. Salve, Rodrigo. Por aceitar o convite, mano. Não, tamo junto, tudo certinho. Parte 1. Cara, você falou de tantos grupos que eu gosto, cara. Não, hoje você é em casa. Hoje vai ser legal o papo aqui. E obrigado pelo convite também. Então, Fábio, eu acho que para a gente começar essa conversa, um elemento que talvez seja essencial para a gente entender como que esse novo cenário se constitui ali nos Estados Unidos, talvez seja por que um rap alternativo? Qual foi a necessidade de fazer um rap muito diferente daquilo que, apesar de ser mais hostil e violento, a indústria cultural assimilava muito bem, muito melhor do que esse rap alternativo que tinha uma proposta diferente, né? Eu não pensaria em necessidade, eu pensaria que você tem algo que é essa troca de gerações, né? O rap já tem mais de 40 anos, né? Em 2020 a gente pode fazer uma conta aí dele, desde a primeira festa do Kool Herc aí, ele já é um tiozinho, né? Uhum. Ou uma tiazinha. Uma cultura não atende pelo masculino ou feminino, mas é uma cultura que já tem uma certa idade. Então você tem esses choques de geração, em que a parte imutável seria justamente o ritmo e a poesia, né? Você sempre vai ter ritmo e sempre vai ter poesia. Agora, quais são as convenções, né? Pensando em música, quais são as convenções musicais utilizadas, né? O que se torna normal também no discurso do poeta dentro do ritmo e da poesia, isso muda conforme o mundo vai mudando e essas gerações vão pensando de uma outra maneira, assim, como se expressar, se comunicar. Então, é algo que eu não colocaria todo o foco dessas mudanças na força da indústria e também não colocaria todo o foco da mudança numa simples criação de um grupo de pessoas. Eu acho que a história vai mudando, a gente tem desde os anos 90 também as mudanças, essas quebras de paradigmas, assim, sei lá, as coisas que acontecem por acaso, mas que determinam o que está acontecendo com uma geração. Você falou do Souls of Mischief. Basicamente, a música do Souls of Mischief e do Del num vídeo de skate da Plan B aconteceu por acaso. Todos os caras trabalhavam no mesmo, estudavam na mesma escola, fizeram high school juntos ali, e a namorada de um dos garotos do Souls of Mischief, já Hieroglyphics, né, do crew, da turma ali, uma delas conhecia um cara do skate, Jovante Turner, que foi das marcas da World Industries ali, que foi da Girl durante um tempo, e por conta dessa ligação dele com Mike Carroll, que já foi skatista do ano pela Thrasher, por conta dessas ligações ali em São Francisco, que é um lugar pequeno, acabou acontecendo de ter uma música de um artista do Hieroglyphics num vídeo da Plan B, num vídeo de skate. Então, essas conexões acabam acontecendo, porque a gente está falando da cultura real, né? Não é a cultura imposta por nenhum grande grupo, é a cultura independente, da rua. Então você tem todas essas conexões, a rapaziada que jogava basquete na rua, a rapaziada que andava de skate na rua, a rapaziada que já fazia poesia na rua e não necessariamente estava fazendo rap. Você tem a rapaziada andando de skate também na rua, skate de rua mesmo.
descobrindo os picos da cidade e tal, independente do lugar que cada um morava. Aí você tem aquela parada de Oakland, da cultura de Oakland de música, da cultura de Oakland do rap mesmo, do hip hop, não só da música, mas sim da cultura. E aí é o encontro de todas essas coisas no momento em que a indústria a indústria fonográfica já está preparada para lidar com artistas novos, com estilos diferentes de rima, estilos diferentes ou estilos regionais de rima, tal. Pô, se você pega o rap do norte da Califórnia e você fala do Hieroglyphics, você fala do Hieroglyphics, mas também fala do Ifori, que é um cara que já rimava de um jeito diferente, tinha uma cadência diferente, tinha um vocabulário diferente. Os caras já tinham muitos termos próprios, então você tinha as gírias locais, que acabam sendo herdadas também pela rapaziada do skate do norte da Califórnia. Então você tem a Thrasher é de São Francisco, a Indie, Independent é de lá, a Thunder é tudo da família Vitello, então é tudo lá. Você tem Oakland ali do lado. Então você tem todas as gírias locais que os caras usavam, sei lá, para dinheiro, que era Skrilla. Então você tem música do Source of Mischief que fala disso. Você tem skatistas usando essa mesma gíria em vídeos de skate da época, começo dos anos 90. Você tem a FTC, que é uma das lojas mais importantes do norte da Califórnia. Você tem todas essas coisas acontecendo e todo mundo querendo entender um novo jeito de se expressar, seja andando de skate, seja o modo de se vestir, o jeito que você fala, o jeito que você se comporta. E aí você tem uma ligação de tudo isso num momento em que existe uma geração que também está preparada para consumir isso. Então a gente tem que falar dessas coisas e tem que também entender que existe uma demanda, né? Então a gente tem que falar de consumo. É um momento que as pessoas queriam andar de uma maneira diferente. Então você tinha cara que andava de skate, que era da Costa Leste, skatista fenomenal que já é falecido, Pepe Martinez, que ele andava de skate bem pra caramba, e nas viagens que ele ia pra Califórnia, ele tinha um jeito de manter o estilo dele da Costa Leste no jeito dele de se vestir. Então ele andava de skate de Timberland, de bota Timberland, e trazia essa parada de andar de skate com o Black Moon, que era um grupo do Brooklyn, né, de Nova York, da Costa Leste, mas tinha essa ligação. Pô, a gente perdeu há pouco tempo o Huff, que é um skatista também da Costa Leste. A marca é conhecida mundialmente, mas ele começou sendo um skatista de Nova York, que depois migrou para São Francisco. Tinha essa ligação entre os skatistas de Nova York e São Francisco por conta das marcas e também talvez por conta do clima em um momento do ano. Então você tem todas essas ligações, Rodrigo. É muito difícil fazer essa conta de uma maneira exata e falar foi por conta disso aqui que tudo isso aqui aconteceu, que tudo aquilo aconteceu, né? Acho que foi um encontro de muitas coisas. Era a indústria fonográfica aberta a novas possibilidades, a indústria do skate também começando a ganhar mais dinheiro com simpatizantes do skate, não necessariamente com skatista. Então é o momento em que as roupas de skate, os tênis de skate passam a vender mais do que as peças, né? Os acessórios também. E você tem tudo isso acontecendo. E é aquela explosão, começo dos X Games, tava todo mundo prestando atenção no que estava acontecendo. Por mais que a gente esteja falando de algo que seja muito cultura de nicho, assim, tem uma certa participação também desses mega eventos que aconteceram na Califórnia nos anos 90. Você tem Warped Tour da Vans, você tem, talvez seja Smoking Grooves, era um festival que era capitaneado pela rapaziada do Cypress Hill. Uhum. E acontecia no sul e no norte da Califórnia. Acho que acontecia em outros estados também, mas eu fui a um show do Cypress Hill, um Farside, a Tropical Quest, num Snow Summit. Era numa estação de inverno ali, a rapaziada brasileira andando de snowboard e rolando esses shows também. Então tinham todos esses eventos de verão, tem também essa parada das rádios universitárias, que é muito forte nos Estados Unidos, né? Então, acho que é uma série de coisas, não foi uma coisa isolada que fez com que isso acontecesse. Foram todas essas coisas e com certeza ainda existem outros fatores que a gente deveria computar aqui, que eu também não estou me lembrando. Mas é tudo isso, Rodrigo. Sim. E essa cena se desenvolvia de forma paralela ao que a gente tinha do rap mais
hostil, não sei se essa é a palavra certa, mas do rap mais voltado para o Eu acho, rap. Ou se eu acho cruzava. que não. Eu acho que, assim, dando um exemplo muito direto aqui, o Del the Funk Homo Sapien, que muita gente no Brasil conhece por conta da participação dele numa faixa do Gorillaz, né, do cara do Blur ali, do Damon Albarn. Ele é primo do Ice Cube. Então, um selo do Ice Cube que durou pouco tempo, chamado Street Knowledge, foi um dos co-investidores no primeiro disco do Del pela Elektra, que é Warner, né, um subselo da Warner. E o A&R, o diretor artístico, o cara que cuidava de artista e repertório desse disco do Del, é o Dante Ross. E o Dante Ross é um cara que tem uma ligação com o skate de Nova York, é um nova-iorquino que migrou para a Costa Oeste, e ele é amigo da rapaziada da Zoo York desde o começo. Então a gente está falando da Zoo York antes de ter o nome Zoo York, a gente está falando da Shut Skates, do começo da parada de skate ali em Nova York. E o Dante Ross é amigo dos caras do House of Pain, sabe? É amigo dos caras do Cypress Hill. Então já tinha uma conexão. Existiam pessoas que estavam em posições extremamente favoráveis, que tinham uma ligação tanto com a cultura de rua, tanto que, se você pega um dos discos do Hieroglyphics que eu gosto muito, que é o primeiro do Extra Prolific, que é um cara chamado Snoop, mas era o Snoop do Hieroglyphics, um dos MCs do Hieroglyphics. Tem uma das músicas que ele termina a música agradecendo ao Dante Ross. Então, o Dante é um cara importantíssimo como diretor artístico, e ele tem essa ligação com o skate por ser um cara que antes andava de skate com a rapaziada de Nova York. Nunca foi skatista profissional, não era esse o rolê dele, mas ele já fazia essa conexão entre a música que a rapaziada do skate ouvia e curtia e o skate de fato, e essa nova vertente do rap. Mas existe uma conexão real e verdadeira, por mais maluca que pareça, entre o rap, por exemplo, do Digital Underground, do Shock G, que é um dos grandes produtores de rap, que a gente deveria falar mais o nome dele, é responsável pelo sucesso do Tupac, por exemplo. O Tupac era roadie do Digital Underground. E o Threat, do Naughty by Nature, também era roadie da Queen Latifah. Então, eles se conheceram assim. Então, quando você faz a conexão do Dr. Dre com Ice Cube, pelo NWA, e o Ice Cube é primo do Del, e os caras estão na Califórnia, ali no sul da Califórnia, e tem essa movimentação de um rap diferente, com outras cadências e tal, no norte. Aí você tem o Dante Ross, que é um cara de Nova York que migra como diretor artístico da Elektra, migra para a Costa Oeste. Então tem todas essas coisas acontecendo, e tem também, a gente está falando assim, de duas áreas dos Estados Unidos, mas tem os vídeos de skate europeus, os vídeos de skate ingleses, em que você já tem o Roots Manuva ali, você tem o Massive Attack. Então, a gente não pode se limitar, não. Essa conexão com o skate, por exemplo, aconteceria de qualquer forma. Mas o que a gente tem é essa ideia do coletivo, né? No caso do Hieroglyphics. O primeiro single do Hieroglyphics que eu tenho é um B-side de um single do Del, chamado Burnt, que é uma trilha que foi usada pelo Mike Carroll no primeiro vídeo da Plan B, no Questionable Video. Já é um posse cut, né? Já é uma rima, não é um cypher, mas é uma rima com vários MCs de estilos diferentes ali. O refrão é mínimo, se tem refrão, acho que Burns nem tem refrão, mas era o tipo de música que transforma a cultura, porque aí você enquanto skatista, você vê a música do Del, que só tem num vinil, né, num 12 polegadas, né, do I Wish My Brother George Was Here, do primeiro álbum dele, esse que tem um investimento do primo, do Ice Cube. Você vê isso num vídeo de skate, mas você compra o disco do Del e não tem a música. Você compra o CD, que foi um dos primeiros CDs que eu comprei, e não tem a música. Tive que descobrir, por um amigo DJ, que essa música que eu queria escutar tinha no 12 polegadas do Mr. Dabolina, que é o primeiro single do Del a fazer sucesso e tocar em rádios paulistanas, entendeu? Então essa conexão ela aconteceria, mas acontece de uma maneira especial para a minha história, né? Para a minha experiência, para a minha vida,
por conta dessa conexão com o skate, a parada do raio. O Del é um cara que me manda mensagem no dia do meu aniversário, assim. A gente colaborou junto ali, a gente fez uma colaboração com a OUS e tal, pude fazer shows com ele, converso com o Domino um pouquinho, por conta dos caras do Farside que eu conheci trabalhando na Trama e sendo o A&R deles, eu converso bastante com o Opio, que é do Souls of Mischief, troco muita ideia de fotografia com o Festo, que é um dos MCs do Souls of Mischief, e para todos eles eu pude explicar que a minha conexão com a música deles se deu por conta do skate. E eles me contaram essa ligação, essa coincidência, que eu nem sei se a gente pode falar que é uma coincidência, de uma das namoradas conhecer um skatista que levou adiante a ideia de usar a música de um grupo desconhecido de Oakland num vídeo oficial de uma marca de skate grande para a época, né? Tem todas essas coincidências aí. Puta, eu acho muito louca essa relação meio dialética que existe entre essas duas gerações, da geração, sei lá, do NWA, correndo pelo menos uns 10 anos até chegar no Tribe Called Quest, onde o ethos que compõe essa galera do rap alternativo é um ethos que quase que corrigindo, eu não sei se essa é a palavra certa, corrigir pode ser algo meio pesado, mas evitando os erros dos grupos antigos, assim. Se a gente pega o Tribe Called Quest, tem uma coisa lírica, uma coisa na temática, que é mais pro jazz, e é menos dura. É menos dura, é mais pro jazz, mas eu tô falando no conteúdo também, porque o primeiro disco da Tribe Called Quest, que tem aquele nome gigante... Putz, eu nunca lembro o nome desse álbum. Esse disco é engraçado porque é o primeiro disco da Tribe Called Quest, ali no fim dos anos 80, então não é um espaço de tempo tão distante assim do... Eu acho que Tribe já é 1990, né? Eu acho que o De La Soul é 88 e o primeiro o Instinctive Travels, eu não sei se é 89 ou 90, não faço ideia. Puta, mas no comecinho de 90 ali. E o De La Soul é outro grupo importante pra gente fazer esse gancho sobre o ethos que compõe o imaginário desse rap underground. Se a gente vai ali mais pro começo, no começo dos 80 não, mas pra essa geração do rap gangsta que tem uma composição mais inconsequente da retórica e do comportamento, o rap underground já vem meio que colocando o pé no freio e com um papo nesse primeiro disco do Tribe Called Quest, tem música falando de sexo seguro. E eu acho que é uma relação meio dialética, porque o Eazy-E morreu de AIDS. Então a gente vê esse diálogo, é como um aprendizado. Eu entendo de uma outra forma. Eu acho que tá tudo conectado sempre. E a gente está falando de uma cultura que surge das mãos, dos corpos, das mentes de jovens pretos e jovens latinos das periferias dos Estados Unidos, né? Uhum. E muitos deles até vivendo ilegalmente no país, né? Os pais não tinham a documentação, de repente eles já são nascidos lá nos Estados Unidos, mas eles estão à margem da sociedade, né? São marginalizados, o termo que a gente pode usar, por mais que seja um termo construído pela academia, a gente pode usar, são seres marginalizados. Então, eu acho que é mais uma continuação do que é o começo, né? Eu acho que tem, além dessa conexão que eu te falo, né? Justamente o que você falou, quando você pensa nesse tempo, quando o Public Enemy, quando começou, a ideia era uma. Quando o Public Enemy abre espaço e dá direção para a carreira do Busta Rhymes, que é coisa que fala um pouco, mas existe essa conexão, quando isso acontece, é bem parecido com a minha relação com o rap daqui. Eu vou te dar um exemplo, Rodrigo. Rapaziada do Racionais. O Pedro Paulo. O Brown ia em casa quando eu era pequeno. Ele curtia baile com meu irmão. O Kelly J me conhece desde que eu tenho 9, 10 anos de idade. Hoje o Will, que é filho dele, e a Anifa, filha do Kleber, os dois são assinados com o meu selo, editora. Mas a primeira vez que eu ouvi falar da ideia de selo foi justamente o Kleber propondo com o meu irmão abrir a Raízes, que é o selo que o meu irmão tem até hoje. O primeiro sócio do meu irmão na Raízes foi o Kleber. Então, existem ligações que, na verdade, eu tô te falando sobre isso por quê? O Racionais teve que falar, não confio na polícia, raça do caralho. A minha geração pôde falar, a única polícia que eu escuto tem o Sting no vocal. Então, até o jeito que a gente lida com o que a gente está vivendo, conforme o tempo vai passando e a cultura vai se tornando mais rica, é diferente.
O que o Brown falou quando ele tinha 25 anos, eu não precisei repetir quando eu tinha 25 anos. Uhum. O que o Brown falou quando ele tinha 30, eu não tive que falar quando eu estava com 30. Entendeu? Então, eu imagino que é a mesma coisa que acontece ali. E existem os divisores de água. No caso, a gente falou do De La Soul. O De La Soul é o primeiro grupo de rap que eu assisto na TV, na DJ TV, que era um programa que rolava na extinta TV Manchete, que agora é Rede TV. Era todo sábado. Eram radialistas que apresentavam. E um deles, um DJ radialista preto, que eu acho que ele era carioca, não lembro se ele era de São Paulo, porque o radialista ele tinha que ter mais que ele tinha um sotaque próprio da rádio ali, da mídia, então você não sabia exatamente de onde o cara era, mas ele também apresentava esse programa, o DJ TV, e nesse programa eles passaram o EPK, o Electronic Press Kit, o vídeo de apresentação da Tommy Boy pro De La Soul, eles na garagem do Prince Paul produzindo esse primeiro disco com aquele tanto de sample e tal. E eu vi Garotos Pretos, meu pai tinha um bom emprego, minha mãe sendo dona de casa e cuidando da gente ali, correndo para dar tudo certo, cuidando de escola, cuidando das coisas de casa. Eu percebi por esse vídeo que a vida daqueles caras ali em Long Island era parecida com a minha. Eu era basicamente o garotinho preto de classe média do Brasil para o que o Brasil da época podia me oferecer. Então, eu já sabia que os meus pais não pagavam aluguel, a gente já estava pagando nossa própria casa. Então, foi a primeira vez também que eu vi um cara que não estava também com a tal cara de mal, que de repente é isso que você está se referindo, do rap mais antigo. Eu vi o pós do De La Soul, com aquele cabelo diferente, de óculos, eu uso óculos, eu falei, pô, esse cara tem muito mais a ver comigo. Eles estavam de bermuda, de um jeito que parecia que eles iam sair para andar de skate logo depois. Uhum. Né? Então, a minha conexão com o De La Soul foi instantânea. Agora, por conta do meu histórico, por conta do histórico da cultura hip hop dentro de casa, eu não consigo pensar de maneira separada. Eu acho que é a continuação. Eu acho que tudo que meu irmão sofreu para poder ser quem ele deu uma aliviada para eu ser quem eu sou dentro da cultura, entendeu? Então, sim, eu acho que essa parada mais dura, mais sabe, essa postura mais pesadinha do rap do começo, né? Ou do meu começo em contato com a cultura, é porque era o que o momento exigia também. E tem coisa que se perdeu que deveria existir no rap até hoje. Eu tenho muito respeito pela rapaziada mais experiente, porque eu acho que tem coisas erradas também na cultura hip hop. A gente, quando você fala de algo antigo em várias outras culturas progressivas e tal, a gente fala de vintage, né? A gente fala de clássico, mas o rap tem que ser old school. Por quê? Porque a velha escola é uma escola que já se foi. Não. Se o cara tá vivo e tá criando, ele é a escola que tá valendo, é a escola vigente. Por isso que eu tento não fazer essa distinção, entendeu? Uhum. Tem certas coisas desse rap de um momento que antecede a minha entrada na cultura que eu não gosto, mas tá cheio de coisa atual que eu também não gosto. Então eu tento achar que é só uma continuação, né? É uma parada que, falando do A Tribe Called Quest, eu acho que é uma das paradas que mais elucidou o que é o rap para mim, o que é o hip hop para mim, é aquele verso do Excursions em que o Q-Tip tá trocando ideia com o pai dele. Que o pai, ele faz uma comparação do Michael Jackson, ele fala assim, o pai, será que o senhor não percebe que tudo é um ciclo e os ciclos se repetem? O jeito que o Bobby Brown tá ganhando um momento, assim como teve o Michael, ele fala isso pro pai no verso. E quando eu vi, esse é o segundo disco do A Tribe Called Quest, né, o Low End Theory, que serviu de base pro Dr. Dre criar o The Chronic, né? O jeito de mixar do Dr. Dre é meio derivado desse disco do A Tribe Called Quest, que foi mixado pelo Bob Power, que é um outro engenheiro de som que eu gosto muito. E que hoje em dia nem é tão caro assim trabalhar com ele. A gente está tentando uma parada aí de fazer uma mix com ele. Mas quando eu vi o Q-Tip do A Tribe Called Quest, que também era um cara que eu conheci, sei lá, ele fazendo uma rima no Grooves in the Heart do Delight, né? Que em tese era
uma faixa de dance music, né? Ele fazendo a rima dele ali, com flow diferente, com vocabulário diferente. Quando eu vejo ele no segundo álbum dele, começando, que é a primeira faixa do álbum, ele trocando ideia com o pai dele na rima e conversando sobre o momento da cultura, né? Que ele é um dos artistas, é como se fosse uma autoanálise. Ele está falando pro pai dele para onde a cultura está indo a partir de algo que ele também ajudou a criar, velho. E o tipo é um cara importantíssimo para a cultura. Por isso que eu não faço essa distinção. Eu acho que é até legal, eu evito isso, né, de achar que um rapper gangsta, de repente, ou ele importa mais ou menos, ou ele tem mais a ver comigo. Eu acho que é tudo parte do mesmo bolo, assim, e aí a gente pega a parte que a gente gosta mais e leva adiante, mas enfim, somos todos irmãos, é real isso aí, não é balela não, é verdade. Sim, sim. Eu acho que talvez apelar para a ideia de reforçar as diferenças não seja o caminho mais adequado para se entender os dois fenômenos, mas sim a ideia de continuidade ou de continuação, Sim. Principalmente de um solo já pavimentado por uma galera que precisou se embrutecer para permitir que a geração futura pudesse falar, por exemplo, de vegetarianismo, que nem nesse primeiro disco do A Tribe Called Quest. Eu acho ele um marco importantíssimo, assim, porque ele traz esses temas que, o Bug Down Production já falava de vegetarianismo ali no primeiro disco. Já, o KRS-One acho que abertamente, falava em entrevista, em rima, é um dos primeiros rappers vegetarianos, né? Eu acho que ele foi pescatarian, né? Ele ainda comia peixe durante um tempo e depois ele foi fazendo aí a evolução. A gente até tem na escola, na geração anterior, alguns nomes que atuavam de forma mais livre, assim, na construção das letras, mas o Tribe Called Quest, De La Soul ali, principalmente, tanto pelo Jungle Brothers, a Native Tongues ali, a banca inteira, né, já tem esse apelo mais voltado para fazer uma coisa bem humorada, para rimar sobre a vida cotidiana, não a partir de uma lógica tão brutal, por mais que às vezes até fosse, mas olhando para uma perspectiva de possibilidade até, né? Às vezes não é só... porque as coisas mudaram, os contratos, sei lá, outro dado importante, coisa importante para a gente falar aqui, eu ainda acho que Rakim e KRS-One são os dois MCs mais importantes da cultura e eles ainda estão vivos e criando. Então eu não tenho motivo para deixar de falar o nome deles. E no caso do Rakim, ele foi o primeiro artista de hip hop a ter um adiantamento de gravadora de 1 milhão. E para você ter uma ideia, esse 1 milhão que ele pegou talvez em 87, 88, fazendo essa construção para você, o Nas, quando assinou com a Sony e lançou o Illmatic, o adiantamento dele foi de $250 milhão. Então, anos depois do Rakim, ele recebeu 1/4 do valor que o Rakim recebeu. Aí você entende a importância do cara para a cultura e para a indústria. Esse mesmo valor de $1 milhão foi o valor que foi pago para o Michael Jackson quando ele saiu da Motown e assinou com a CBS, que virou a Sony gravadora em 79. Então a gente está falando de 79, 88, 89, 10 anos de diferença. Então foi esse o tempo que a indústria levou para entender que um rapper tinha como ter vendas expressivas para valer um adiantamento de múltiplos discos no mesmo valor que foi dado para um artista popular preto 10 anos antes, em 79. Entendeu? Então tem todas essas coisas para a gente levar em consideração, mano, quando a gente começa a fazer começa a montar essa história toda. Não só do Native Tongues, você tem outros grupos que tinham ideias diferentes no sul dos Estados Unidos, na Califórnia. Tem muita coisa, e na verdade, quando a gente... É o que você falou no começo aqui também da nossa gravação, a gente está fazendo um recorte, então quando você faz o recorte, um monte de coisa fica de fora, e é normal também. Sim. Mas tem tudo isso para a gente pensar. Tem o aspecto comercial de tudo. Era importante para os caras no começo, até para lidar com a indústria, né? Basicamente, Rodrigo, os grandes executivos da indústria fonográfica americana são caras que herdaram um modus operandi da máfia, mano.
da máfia italiana e da máfia das rádios, sabe? E, de novo, a gente é obrigado a falar de outros momentos da história. Até os anos 60, os músicos não recebiam os direitos de execução pública nas rádios americanas. Quem mudou isso foi uma cantora preta americana, que já morou no Brasil, a Dionne Warwick, que é famosa por ter feito o dueto do That's What Friends Are For com o Stevie Wonder e tal, mas ela é importantíssima. Ela tem outros sucessos, mas para minha geração, o single dela que eu vi, clipe e tudo mais, ela com o Stevie Wonder, ele tocando a gaita e tal, é esse que eu falei. Mas a Dionne Warwick, ela foi para cima da indústria e falou, mano, como assim toca na rádio e eu não recebo nada por isso? Eu só recebo pela venda do vinil, que é algo que eu não controlo direito, porque quem totaliza os valores e manda o cheque tirando os impostos são vocês, gravadoras. Como que toca na rádio e eu não recebo? Como que a radiodifusão não gera dinheiro para o artista, que também é o intérprete na maioria das vezes, né? Então, tem toda uma parada que o rap ali no começo, também tem essa parada musical, de no começo os grupos de rap irem pelo caminho de fazer tudo eletronicamente, principalmente ali na virada para os 80 em diante, porque você vê, as bandas do começo, quando você pega o Sugar Hill Gang, cara, era uma banda que conseguia tocar igualzinho o Chic. Eram músicos exemplares. Então, quando você tem os discos de rap, tem outro divisor de água, por isso que eu falei do jazz antes. Quando você tem o Herbie Hancock trabalhando com o Bill Laswell e fazendo Material, que é o cara do Material, que é um projeto muito, muito louco de música também, música de vanguarda, eletrônica e tal, mas o Bill Laswell, ele é um dos programadores do Rocket, do Herbie Hancock, que é um dos primeiros discos de fusion a fazer esse casamento mesmo do hip hop com o jazz, de uma maneira maciça mesmo. É lógico que você tem o disco do Miles Davis também, nos anos 90, mas você tem esse disco do Herbie Hancock. Então você tem todas essas coisas que meio que aprontaram a cultura para ser o que ela virou nos anos 90, de você ter um programa de rap na MTV e você ter artistas de rap no Brasil fazendo clipes, né? Então tudo isso é porque a Dionne Warwick bateu de frente e porque, não que tenha sido positivo, mas foi necessário, porque o De La Soul se ferrou legalmente por conta do número de samples indevidos do 3 Feet High and Rising. E aí ficou um tempo sem poder gravar, e eles têm uma treta com a Tommy Boy por conta do custo desses samples até hoje, né? Então o rap ele estava sendo construído, o hip hop estava sendo construído e a música do hip hop ele estava batendo de frente com o establishment, né? De falar, opa, eu vou usar a música dos outros e não vou pagar. Não, você tem que pagar, mano. O cara é coautor da sua música aí se você usar um trechinho da música. Você tá sampling, né? E aí você pega, isso vem de antes. Kraftwerk demorou anos para ser reconhecido pelo sample usado pelo Afrika Bambaataa e o Sonic Force num disco, numa faixa que é um hino da cultura também. Então, é um processo de adaptação. Acho que mais do que essa história de ser uma continuação, tudo isso que a gente está falando aqui configura um processo de adaptação. A cultura foi sim adaptada, em alguns momentos cooptada pelo establishment, né? As gravadoras falaram quem seria o grande rapper. As gravadoras falaram que tinha que ter o rapper romântico. Então, você tem o LL Cool J fazendo I Need Love, mas ao mesmo tempo que ele fala que ele é mau, I'm bad. Ele tem os dois, você tem a dualidade ali. Então, o rap, a indústria começou a entender que ele não tinha um único jeito de vender o discurso do garoto preto de periferia que rimava em cima de uma base musical. Então, a partir disso, você tem todas as coisas. Você tem as maluquices líricas do A Tribe Called Quest, do De La Soul. Você tem a Money Love com um discurso feminista forte, a Queen Latifah. Você tem o Beatnuts, que era uma terceira porta que se abria, um sample de música latina e rimando em cima de um 4x4. Então você tem um sample que na verdade é um 6x8 e o cara coloca a batida em 4x4 e rima em cima e você não sabe onde acaba as coisas e tal. É uma outra construção
do instrumental que acompanha a rima e tal. Tem todas essas coisas, sabe, Rodrigo? Acho que é tudo um processo de adaptação, de construção e adaptação, mais do que qualquer outra coisa, apesar de tudo que a gente já falou antes. Sim, sim. Eu acho que eles assumem uma particularidade muito bonita, assim, essa geração, até porque, para mim, também é a vertente do rap favorita. Essa cena com o The Roots, o Lonnie Catless, essa banca, para mim, é que faz o rap que mais me apetece, e eu fico olhando para esse imaginário que foi desenvolvido a partir dessa forma de fazer rap. Um lance cauteloso ali com a palavra, assim. E é muito louco. Depois, indo mais pra frente, eu não sei se já é o caso da gente tentar entender como isso chega no Brasil no começo dos anos 2000, mas parece que é assimilado muito que no mesmo caminho, assim, né, da cautela. Primeiro porque... de espectador, né? Não sei se eu tô certo nisso. Eu acho que a primeira coisa que eu penso, quando eu penso no rap feito no Brasil, já me perguntaram algumas vezes se eu tenho algum ídolo no rap brasileiro. Pô, meu ídolo no rap brasileiro é meu irmão, né? Tô vendo ele fazendo rima desde 86. Quando eu tinha 11 anos, a gente jogando videogame em casa, e ele já tinha vários cadernos de rima dele. Ele já ia ao centro com os tios mais velhos, com os primos mais velhos, para comprar já de 12 polegadas. A cultura de vinil em casa é algo que começa com meu pai e com a minha mãe. Eu lembro de uma loja no Alto de Ipiranga chamada Jolie Discos, e eu lembro de ir com a minha mãe ali na saída da escola, quando era bem pequeno, e comprar o Love Times Love do George Benson. Comprar, produção do Quincy Jones. E comprar isso com a minha mãe e comprar só o compacto, quer dizer, comprar só o single, porque o álbum ainda não tinha saído, minha mãe não tinha grana para comprar o álbum, então comprava o single, e de ter essas informações, e já ter essa mania de ler a ficha técnica. Então você tem o George Benson nesse mesmo disco gravando Dinorá, do Ivan Lins, e minha mãe falar: o compositor dessa faixa é um brasileiro, Ivan Lins, é do interior de São Paulo, né? Então já tinha essas informações em casa. Então, música em casa, assim, eu poderia ficar de castigo por fazer alguma merda na escola ou desobedecer meus pais e tal, mas música não entrava na lista de proibições. Música era parte da educação. Então eu estava ouvindo o Motown, as coisas da Motown com a minha mãe, ouvindo as modas de viola do meu pai, os dois são do interior de São Paulo, e estava ouvindo isso também. Então, quando eu decidi fazer rap, eu escondi do meu irmão durante meses, que eu estava fazendo já. E a minha ideia era que eu queria fazer algo que não era o que existia, entendeu? Que não era o que estava aqui, que não era o que eu já tinha ouvido. Eu não queria rimar em cima de base de gringo, eu queria aprender a fazer minhas próprias bases, eu queria criar um flow que fosse meu, era tudo muito novo, e eu estava levando um pouco da minha história no skate, como skatista profissional, levando para a música. Então, eu queria ter total domínio do meu equipamento, que é o que o skate pede, que o skatista saiba usar sua ferramenta de trabalho, o seu skate. Então, eu queria ter o equipamento, eu não queria que ninguém me gravasse, então eu aprendi a gravar. Eu não queria usar base de ninguém, então eu aprendi a fazer base. Aí, por música ser algo muito presente em casa, eu ter um piano em casa desde pequeno, e ter feito aula de música, eu e meu irmão desde pequeno, fazendo conservatório e tal. Quando eu decidi fazer isso, eu já tinha o mínimo de conhecimento para seguir adiante. E aí eu comecei a perceber que era uma dinâmica, uma atividade muito mais cara do que andar de skate. Os equipamentos eram muito mais caros. Mas quando eu decido fazer música, por conta da minha coleção de CDs e tal, essa minha ligação com o skate, dos artistas de hip hop que eram trilha sonora desses vídeos de skate dos anos 90, eu naturalmente vou por esse caminho, vou para essa direção. Do De La Soul, do Tribe Called Quest, do Pharcyde, do Nas, do Rakim, do KRS-One, do Lord Finesse, das coisas que eu vi em casa, do Souls of Mischief, tanta coisa que eu vi em casa, mas do Public Enemy
do Slick Rick, que é o primeiro historiador, assim, o cara que contava histórias, né, o primeiro griot, assim, do hip hop, é o cara que contava histórias de uma maneira bem legal. E aí eu vou evoluindo também na minha pesquisa e começo a perceber no Nas e no OC similaridades com o Slick Rick, com o Kool G Rap, com o Rakim, com o KRS-One, né? E com o Chuck D também. Então você começa a perceber todas as paradas. Pô, o Busta Rhymes é um cara que tem uma voz única. O Q-Tip tem a voz que também é única. Então não é só o que o cara tá falando. O guru do Gangstar, né? Ele tem a música que ele fala no Heart One, que ele fala it's mostly the voice, né? Que ele fala, pô, é muito mais a voz, né, meu? É basicamente a voz que traz a rapaziada para perto. Então eu comecei a prestar atenção no timbre de voz, né? Começo a prestar atenção no flow de cada MC que eu gosto. Tem toda essa construção. E eu percebo que existem outras pessoas dessa mesma escola que eu aqui no rap que estão fazendo a mesma pesquisa. Kamal, que é meu amigo do skate de muito tempo. O Napoli, que foi meu vizinho e também já andou de skate na vida dele. Então eu comecei a estar com uma rapaziada que não sei se pensava parecido, mas acho que tinha uma certa... Tinha áreas de interseção ali, do que a gente gostava e tal. E aí as coisas começaram a andar, mas acho que eu acabei migrando olhando por esse foco, assim, desse rap diferentão, do rap alternativo, por conta dessa conexão, dessa ligação com o skate, com os vídeos de skate dos anos 90. Uhum. E isso começa a se dar só a partir dos anos 2000 ou já no finzinho dos anos 90 já tinha alguém propondo esse tipo de rap? Aqui no Brasil? Já. Os Alquimistas, um grupo de São Bernardo do Campo, uma dupla chamada DJ Som 3 e Franquejara. Franquejara é b-boy também, um cara bem ativo na cultura até hoje. Tem um outro grupo, o DJ Dandan, que trabalha com crioulo, também era desse grupo, um grupo de Diadema chamado Trovadores. Mas eu falei do Alquimistas porque eles já tinham um estilo de rima, né? Tanto o Big Filho quanto o Black Alquimista, eles já tinham um estilo de rima que era mais aquela história do boom bap anos 90, costa leste americana. Mas você tem vários outros grupos que estavam nessa linha. O próprio Possivelmente Zulu já ia para um caminho que era diferente do resto dos MCs da época, né? E você tem também o KLJ produzindo tanto coisas do Possivelmente Zulu, quanto singles do X, o álbum do X, ou seja como for, produzindo coisas pro Potencial 3. O Potencial 3 também tinha um estilo diferente de rimar. São os caras que gravaram uma das primeiras junções do rap com samba, o Cabeça Torta. Então, já tinha uma rapaziada propondo um rap diferente no Brasil, e eu acho que no caso de todos esses grupos era de ser um rap que fosse mais brasileiro e menos empacotado como algo que é uma versão de algo americano, que é algo que a indústria brasileira tenta fazer com todos os artistas desde antes da Jovem Guarda, sabe? Então, um gênero musical que aparece em outro lugar do mundo, ele ganha uma versão brasileira em que, você tinha grandes artistas brasileiros que até tinham outros nomes americanos para fingir que eram cantores americanos ou europeus, entendeu? Eu acho que o rap foi muito mais corajoso e fez algo, não digo realmente novo, mas inusitado, porque descobriu uma fórmula para fazer rap rap brasileiro, entendeu? Quando eu começo a rimar, essa fórmula já existia, né? A gente tá falando do Sobrevivendo no Inferno do Racionais, 1996, eu acho. Então, eu tava morando fora, e eu vim para visitar meus pais e tal, e quando eu vi, o Racionais tinha estourado. Eu falei, mano, mas os caras que colavam aqui em casa, e eles estavam estourados, e todo mundo com roupa preta, boné do Raiders, uma parada meio NWA e tal, no momento em que o gangsta rap nos Estados Unidos já estava mudando, o próprio Dr. Dre, que é um dos reis da parada, estava se reinventando, né? E essa reinvenção culmina na chegada do Eminem no selo dele, via Interscope e tal, né? Na Aftermath, e tem essa repetição das fórmulas e tal, porque a indústria funciona assim.
Mas tem essa parada desses grupos que eu falei. Tem o Posse Lu, tem o Alquimistas, São Bernardo do Campo. Tem uma posse, né, uma parada que é muito da cultura hip hop, as posses. Tem a posse Raúça, que é uma posse de São Bernardo do Campo. Aí você tem, ao mesmo tempo, em Santo André, a rapaziada do Enéas, ali do Pau de Dar em Doido. São todos rappers que estão no rolê desde os anos 80, né? E então eles criaram outras formas e fórmulas musicais nesse tempo, né? E essa cena, a cena que eu participo é uma cena adjacente, mas ganha força quando eu viro executivo da Trama e, né, passo de assistente artístico a gerente de produto e viro E&A do selo de hip hop, e eu pego parte da grana ali que era para fazer um álbum do Missouri Sun. É por isso que o primeiro projeto do Missouri não é um álbum, é um EP. Porque eu peguei metade do dinheiro que era para fazer o álbum e fiz a coletânea, fiz o direto do laboratório. Uhum. Para provar tanto para a empresa ali, com o aval do João, que é o presidente da empresa, do João e do André, os presidentes, e de outros diretores, né? O Miranda, que era a sala do lado da minha, Wagner Garcia, que é um cara importantíssimo, que foi um dos primeiros executivos a investir no rap do Brasil, porque ele era o executivo da Eldorado, que bancou e cuidou do Hip Hop Cultura de Rua, que é a primeira coletânea de hip hop feita no Brasil. Ele também trabalhou na Trama, aprendi muito com ele já falecido, mas o Vagnão me ensinou muito. Então tem todas essas coisas acontecendo, e eu percebi, com o que eu estava aprendendo na gravadora, que eu estava aprendendo em casa, trabalhando, e tendo acesso ao estúdio da Trama, uma mesa Nive, sei lá, uma mesa que tem 11 no mundo, sabe? Compressores de 30, 40 mil dólares, coisa que eu não teria em casa no meu primeiro sistema digital ali de gravação. Eu comecei a me ligar que o jeito de provar que existia uma nova cena nascendo era fazer uma coletânea. E não era nada novo, porque o Vagnão já tinha feito isso na Eldorado muitos anos antes, né? Numa coletânea que você tem o Taíde, que você tem Código 13, você tem MC Jack. Então, é uma repetição também. Então, quando eu falo de repetição, não falo de uma maneira pejorativa, não. A repetição é necessária nas culturas, né? Nas atividades humanas. Pode crer. Hoje, mais cedo, quando eu estava buscando algumas referências aí para a gente trocar essa ideia, eu vi algumas entrevistas. Uma eu acho que foi no Perhaps e a outra no Freestyle. E eu vou mesclar duas informações que eu peguei, uma em cada vídeo, para fazer uma pergunta. Em uma das duas entrevistas, eu não vou lembrar qual exatamente, você fala sobre um espaço-tempo de 10 anos que demorava para chegar no Brasil o que estava acontecendo lá fora. O que acontecia em 93 nos Estados Unidos chegou aqui em 2003. Aí você comenta que tinha parado de fazer esses parâmetros, as comparações, porque o Brasil é Brasil. E eu acho isso quase me enlouqueceu uma hora, eu parei de fazer isso. Aí no Freestyle, eu acho que rola uma pergunta sobre os grupos atuais não abordarem os mesmos temas que os grupos dos anos 90 abordavam. Aí você fala, a gente está vivendo um outro momento, tem uma abertura de crédito, a molecada consegue ter mais acesso. Consumir, então, de novo a palavra consumo. Sim. Então a pergunta é a seguinte: no começo dos anos 2000 ali, vamos pôr 2003, eu acho que 2003 é um ano muito emblemático por diversas questões. Saiu direto do laboratório, saiu Elo da Corrente, Missouri, o Elo saiu também, Mamelo deve ter lançado algo nessa mesma época, o Napoli lançou também, tinham as coletâneas a cada 6 meses encartadas na 100% na revista. As coletâneas que eu dirigia ali com o Alê e com o Viegas, né, meu parceiro. Então, enfim, eu acho que tem todas essa conta, questões. Mas essa conta mudou muito agora, né? Esse tempo, esse delay é bem menor agora. Com certeza. Mas voltando para 2003, tem todas essas questões dos lançamentos, de uma coesão que começa a existir entre os artistas, e tem também um outro aspecto que você aponta na entrevista também, que é o governo Lula. E 2003 é o primeiro ano do governo Lula, ali completa um ano. Total. Então essas coincidências, um rap diferenciado que permite as pessoas explorarem outras potencialidades. Então a questão é meio que essa: o Brasil permitiu, foi um momento em que o Brasil permitiu esse tipo de rap florescer? Totalmente.
Totalmente. Mas eu acho que, eu não sei, tinha gente que usava o termo que eu não usaria, mas era engraçado ouvir isso, porque tinha um certo ar renascentista, tudo que estava acontecendo nessa virada dos 2000 aí. Primeiro, por um operário ter chegado à presidência, né? Um metalúrgico ter chegado à presidência. Você ter, por conta disso também, ele correndo, a administração dele, não, o governo dele, querendo dar a mão para o mundo mesmo. Falar, mano, o Brasil está aqui, vamos fazer. Então, a gente pode falar dos erros na política de todos os lados o tempo inteiro. E faz parte da construção de uma nação, né? Em tempo integral, sem pausa. Mas uma das primeiras coisas é que equipamento dos Estados Unidos para o Brasil demorava muito para chegar. E a partir daquele momento, você não precisava ser mais o cara rico, milionário, para ter acesso a um sistema Pro Tools de gravação. A própria DigiDesign se ligou e fez um Pro Tools que na época custava R$3.800 e você tinha como gravar 32 canais na sua casa com uma placa de som e um computador. Pela lei de Moore, os processadores usados nos computadores, eles começaram a ficar melhores também, mais rápidos. E aí você tinha como processar ali vários canais ao mesmo tempo num laptop. E aí você já tinha a revenda da Apple pra caramba aqui no Brasil. Meu primeiro computador Apple, eu comprei um Apple IIe, paguei barato até, e vendi para um amigo meu, fotógrafo, depois, e o segundo Mac foi um Performa. E quando ele deu problema, tinha uma única assistência técnica que anunciava na Mac Mania, que era uma revista, chamada Merlin Informática, que era na Avenida dos Bandeirantes. Então, já em 2002, 2003, eu já trabalhando na Trama, com salário legal, investindo na minha carreira, eu pude pagar em 3 vezes meu sistema digital. Eu paguei em 3.1.200 de dízima periódica ali para dar os 3.800. Comprei numa daquelas lojas da Teodoro Sampaio, bem próximo do Estúdio da Trama. O Estúdio da Trama era ali na Alves Guimarães. Então o Brasil estava vivendo um outro momento. Então era mais fácil conseguir o equipamento, se a gente levar em consideração como era nos anos 80 e 90, para quem queria ter uma MPC no Brasil. Eram pouquíssimas pessoas do hip hop que tinham MPCs em seus setups ali. Era muito difícil. Eu me lembro, o Lúcio e o Marcelo o Bomba do SP Funk tinha uma. Alguns estúdios em São Paulo tinham, então você pagava as horas de estúdio para também ter acesso ao equipamento. A Estúdio da Trama tinha uma, o Ganja, o Daniel, tinha uma, o Zé Gons tinha uma, o DJ Marcelinho, do Câmbio Negro, tinha uma. Então, você vê, era algo tão raro que você conseguiria listar quem tinha o equipamento, que era o equipamento mais usado para produção de hip hop na época. Então, quando rolou essa abertura do crédito, ficou mais fácil montar o estúdio. Eu era solteiro ainda, peguei, converti um dos quartos do apartamento que eu morava na Vila Mariana e montei meu estúdio. E eu tinha um horário muito maluco na Trama, que eu trabalhava metade do tempo no escritório e depois saía pro estúdio e às vezes virava no estúdio e ganhei uma grana boa, assim, fazendo esse trampo extra na Trama de produzir o programa do meu irmão na 105 e fazer remixes. Então, eu ganhei dinheiro para comprar equipamento fazendo remix do Simoninha, fazendo remix da Nação Zumbi, coproduzindo faixas ou fazendo programação de faixas da Zélia Duncan com Beto Vilares, que é um dos meus ídolos, um dos meus maestros aí, né? Então, foi uma época muito rica. Então, estava mais fácil eu ligar para o Napoli, que morava no 2º andar e eu no 8º andar do mesmo prédio, e falava, Napoli, tá com alguma ideia nova? Comprei um mic novo, cola aqui em casa, vamos gravar. Então, era fácil gravar e já gravar com qualidade. Eu tinha 2 setups em casa. Aí gravava a música e pegava um HD e levava pro Wander e falava, Wander, tá aqui o HD com a sessão aqui de Pro Tools, você pode mixar? Putz, Fábio, eu tô usando um outro programa da iMagic, um tal de Logic. E aí eu comprei o Logic também para usar. Aí o João da Trama já usava o Logic. Aprendi
um monte de coisas sobre o Logic com o João. Então era uma época de descoberta, e não eram descobertas vazias, porque eu conseguia entender quanto eu tinha de dinheiro para fazer o investimento e conseguir dar o próximo passo. Foi uma época muito boa. E acho que para a rapaziada que estava no rap era muito tranquilo. Todo mundo fazia suas peças de merchan, todo mundo vendia seu CDR nos shows. Então você ia num show do Kamal, mas estava ali o de Leve e o Marechal vendendo também CDzinho do Quinto Andar. E tava todo mundo correndo, sabe? De novo. Aí você tem a repetição disso para a geração depois da minha no rap. Eu acho que foi tudo muito positivo. Você trazendo o Marechal e o de Leve agora, eu acho que a gente podia dar um pulo breve ali no Rio de Janeiro. Será que a gente é capaz de elaborar um pouco o fenômeno dessa ideia de rap alternativo no Rio de Janeiro? Sim. Cara, ali no Rio, sendo bem sincero, você tinha os grupos tradicionais, do rap tradicional do Rio, né? MV Bill já estava fazendo o som dele. Você tem o Big Richard, que morou lá, mas eu conheci ele aqui em São Paulo, mas enfim, já tinha uma rapaziada, o rap já estava no Rio de Janeiro. Mas você tem esse fenômeno de despertar o interesse numa rapaziada de classe média, branca. Essa é a verdade. E não adianta a gente ficar titubeando para falar isso, essa é a verdade. E então, quando isso acontece, uma rapaziada que em tese estava muito mais acostumada a ir aos shows das bandas de hardcore e tal, começa a olhar para o hip hop como uma diversão viável, né? Pô, esse cara se parece comigo, né? Esse cara não é tão diferente, ele não está fazendo cara de bravo quando me enxerga aqui nesse espaço que também é dele. Então você tem isso também. A gente tem que levar isso em consideração. A gente não tem que ter medo de falar sobre a história do rap brasileiro, né? Então, aqui em São Paulo isso aconteceu também, é claro. Tanto que eu até converso isso com o Marechal, né? Que eu acho que é uma besteira, às vezes, se esconder se a família tem grana ou não. Pô, tá todo mundo correndo para fazer a música que gosta. E música é algo que tá acima da grana, acima da postura de uma família de aristocratas, ou o que seja, entendeu? A habilidade do cara fazer a rima e produzir tá acima disso. Essa é só a minha opinião. E é lógico que tem gente que folga e que passa do ponto. Isso tem acontecido bastante nessa nova geração, em que a rapaziada, muita gente que está no rap não tem respeito nenhum pela cultura, pela gênese da cultura. Como essa cultura começou. O que essa cultura significa? De repente, para homens pretos, mulheres pretas que já têm seus 50 e poucos anos, ou mais, né? Mas, falando do Rio, tem sim essa história que geograficamente, por estar mais perto da praia, os assuntos são abordados de uma outra maneira, e até a visão musical é uma outra coisa. Eu, quando vou para o Rio, eu fico diferente. Eu tenho um ritual. Toda vez que eu vou para o Rio, eu ouço aquela música do Júnior, produzida pelo Robson Jorge e o Lincoln Olivetti, o Rio Sinal Verde. Porque, além do arranjo ser muito bonito, é uma música que foi trilha sonora de novela, e eu ouvia muito com a minha mãe quando eu era pequeno. Então, eu lembro muito da minha mãe quando eu escuto essa música. E o Rio tem essa parada. Você tem o mar ali. Eu morei na Califórnia, eu tenho uma relação com o mar. Mas era uma parada engraçada. O de Leve era um cara engraçado. Ele estava falando de coisas sérias até de uma outra maneira. E o Marechal, ele tinha uma sagacidade mesmo, uma inteligência musical que não era comum. Era um outro jeito, era uma outra construção também. Por isso que eu coloco a habilidade, o talento das pessoas acima dessas outras coisas que a gente falou aqui. Então, isso tem que ser levado em consideração. E, pô, você já tem o Marcelo, o D2 já estava fazendo o rap dele ali também, entendeu? E já mostrava essa direção pelo rap mesmo no Planet, antes de sair em carreira solo e tal. Tinha outras coisas acontecendo. O rap já é algo brasileiro faz um tempo. E a gente fala às vezes muito do Rio e de São Paulo, mas tinha o rap de Minas rolando, tinha o rap do interior de São Paulo rolando, tinha rap em todos os lugares, cara. Sempre tem rap do Brasil inteiro. Muita gente migrou para São Paulo para fazer a parada acontecer. Agora, pô, tinha o rap de Brasília. Um dos grandes professores que eu tenho é justamente o DJ Rafa, né? O DJ Rafa
que era do Baseado nas Ruas, um dos grandes produtores do rap brasileiro. É pouco falado também, né? Então, essa ideia... E ele produziu muita gente do Rio no começo. No começo da onda do hip-hop no Rio, ali, do rap do Rio, ele produziu muita gente. Numa geração que antecede essa parada do Quinto Andar que a gente está falando. Mas você tem, de novo, a história das conexões, dos momentos que aconteceram, e as pessoas ascenderam a partir desses momentos aí. Mas o Rap do Rio também tem a filial, né? Que tem essa parada de ter essa conexão com a parada de banda, então muita coisa tocada, não sampleada. Tem essa relação com o skate, o Edu é skatista, né? Então tem todas essas paradas assim, mas eu não vivi muito o Rap do Rio. O que eu vivi do Rap do Rio é algo menor, por quê? Eu convivia com os caras quando eles estavam em São Paulo, porque a visão de todo mundo até aquela época é que para acontecer no rap você tinha que estar aqui. Eu não sei se isso é verdade. Talvez no momento, e as coisas mudaram. De novo, mais uma evolução, uma adaptação, né? A gente está no mundo digital, então não necessariamente você precisa estar num lugar, né? A localidade não diz muita coisa, mas eu acho isso positivo. O rap ocupou todos os territórios do Brasil, né? Mas esse lance do rap alternativo ficou muito forte na minha cabeça, além de São Paulo, o Rio e Curitiba também. Com o Nelson Timento ali no meio dos anos 2000. Sim, o Dário produzindo. Uhum. Dário, putz, eu não posso. O Nave. Pô, o Nave ganhou um Grammy semana passada. Mas ele tá batalhando há muitos anos. E é um dos grandes, cara. Então, mandei mensagem para ele e falou, pô, Fábio, obrigado. Pô, obrigado você, cara. Né? Então, tem o Dário, tem o Nave, tem vários MCs de Curitiba, né? O Nel, que você falou. Pô, tem o Laudes também é outro menino genial, pô. Produz bem pra caramba, tem uma visão de música muito além, assim. E aí tem também, das outras cidades do Paraná, outros grupos de rap. Tem o rap de Santa Catarina, que é forte também. Tem o rap do Rio Grande do Sul. Uma coisa engraçada, o G-Powers, o G-Powers é um dos caras muito importantes, um dos mais importantes do começo da cultura black, com o termo que usavam, né? Da cultura do funk dos anos 70 e tal, no Rio Grande do Sul. Ele é pai do Duane Fagundes, do Duane que é da Ouse, skatista e tal. Então, quando eu vou pra lá, eu saio no rolê com o pai e com o filho. Então, e o Duane, pô, gosta de rap pra caramba e vive dentro da cultura desde muito pequeno, desde muito novo. Então tem esses encontros também, de novo, a parada que a gente falou do skate e da música. No caso do Duane, ele é um exemplo disso aí, né, velho? Uhum. Então, tem coisa legal do hip hop em todos os lugares. Pô, o Fabinho, que era do Da Guedes, que produz hoje em dia, ali de Porto Alegre. Tem coisas também, quando a gente fala do Rio, a gente tem que falar de uma parada que é muito legal, porque juntava todo mundo, independente da vertente, que era o Prêmio TUS. Eu falei isso pro Celso Ataíde faz umas 2 semanas. Né? O Celção era o cara que fazia o Prêmio TUS e era empresário do MV Bill, do Alex. E aí, a parada é que você ia pro TUS, e mesmo o cara que era de um estilo de hip hop, de rap diferentão, ele tava ali, porque era a única premiação do hip hop brasileiro. Então ali você conversava com todo mundo. Então quando eu fabriquei vinil do Raciocínio Quebrado, eu levei tipo 60 vinis para entregar pra rapaziada. Então podia entregar pro Rafa, pro QAP, pro KLJ, pro Robson, né, pro Ajamu, pro próprio Will, pro Cia, né, e o Cia ainda folgado do jeito que o Cia é engraçado. Ele, Fabião, mas eu sou DJ, você vai me dar um vinil só, né? Precisa de 2, né, irmão? Aquele jeito dele e tal. Então, você encontrava todo mundo. Então, eu ficava uns dias a mais no Rio e saía no rolê para ir em sebo comprar vinil de jazz com o Rodrigo, com o Marechal. E aí, por isso que eu falo dessa parada assim, de entender o que cada pessoa está fazendo dentro da cultura. Porque o interesse dele em samples, em músicas antigas, em células musicais de outros tempos, era o mesmo que eu tinha, sabe? Ele, o Marcos,
A parada no começo eu não gostava de samplear, assim, e eu queria tocar tudo o tempo inteiro. Tanto o Suisac e o Secreto, ambos, o Secreto foi DJ antes do Suisac. Quando o Secreto entrou pro exército, ele vendeu as picapes dele pro Suisac. Então ele já tinha essa cultura do vinil, os dois têm coleções gigantescas de discos de vinil. O Kamal também, né? Porque o seu Zé Luiz, o pai do Marcos, também tem uma coleção e tal. Então essa parada de sair para comprar disco é uma parada que era muito do meu irmão, e da minha mãe, do meu pai e tal, mas muito do meu irmão, já no hip hop. E eu não ligava muito, e aí, fazendo parte do Missouri, e depois com o Marcos, por conta da nossa conexão, uma amizade de mais de 30 anos, eu acabei levando mais a sério. Então, quando eu ia para o Rio, a gente saía para comprar vinil também. Então, ia para Curitiba, eu já saí muito para comprar vinil com Nave, com Dário, né? É uma parada que nos une também, né? E a rapaziada que produz costuma gostar dessa atividade aí, do digging. Então, achei legal, assim. Eu sempre achei legal isso aí. A cultura hip hop é cultura brasileira já faz um tempo. Não, total. Então, tá na cabeça e no coração de muita gente. E é louco que você citou a Filial. Pra mim, a Filial é um dos grupos de rap que tem os aspectos mais brasileiros, assim, no som, e ao mesmo tempo, como você já tinha falado pra mim no outro momento, eles têm uma influência do rap de Chicago muito grande, né? Então é uma mescla... Um dos garotos que participou do grupo tem uma ligação até com o No ID, produtor ali do Common e tal, por conta do Doug Infinite, que é um outro produtor, rapper de Chicago, que tem uma loja de skate ligada à história do skate, e eles tinham uma conexão ali. Eu não sei se essa conexão se deu pelo Felipe Mota, pelo Mota, que é designer e tal, também colabora com a OUS, meu amigo assim de muito tempo, conheço ele do skate de muito tempo, e ele nas viagens dele, ele acabou parando em Chicago em algum momento e desenhando, né? Ele é baita desenhista, designer também, ele e a esposa, eles têm o Petit Pois, né? O escritório de design deles. E ele, por ser amigo do Edu há muito tempo, eu acho que ele ajudou nessa conexão. Então, durante um tempo, um dos MCs ali fixos da Filial era um cara de Chicago, era um MC de Chicago. Uhum. Isso é bem louco. E naquele disco tem um som, que é o Be The World, que tem um gringo cantando, que é o meu som favorito, mas esse é um som absolutamente brasileiro, cantado em inglês por um gringo. É o Mas eu acho que o gringo tava morando aqui, já tava brasileirado. Esse som é muito louco. Fábio, já faz mais de uma hora que a gente está trocando ideia, queria encaminhar para os finais, e tem um aspecto da sua história que eu queria que fosse apresentado também, que eu acho muito interessante. Eu li esses tempos, faz umas 2 semanas, mais ou menos, o Arthur Dantas, que inclusive já participou do podcast, entrevistou você e o seu irmão. Eu acho. Isso, foi muito engraçado essa entrevista com o Arthur, mano. Foi quando? 2006? Na Soma, na revista Soma. Eu não lembro o ano, mano. Mano, isso faz muito tempo. Engraçado, cara. Faz tempo, mas teve uma coisa que vocês falaram que me deixou encantado, mano, que é a história do vô de vocês. Vô Chiquinho? Não é um vô que foi preso na ditadura Vargas, que era militante do movimento negro? Ele teve que, basicamente, ele teve que se esconder. Ele não chegou a ser preso. Mas ele tinha... Eu tenho um vídeo até que é algo que eu até resgatei esses tempos, que é meu avô contando do dia que ele teve que desenterrar os livros que já estavam enterrados há 30 anos. No quintal da casa dele, no Jardim Universal, em Araraquara. E meu avô, ele tem um histórico muito rico, porque ele começou trabalhando nas fazendas ali de Dois Córregos, e ele basicamente ele ia buscar as cabeças de boi, né? O gado, ele ia buscar o gado, e ele tinha toda aquela dinâmica ali de que você sai de repente de uma fazenda de Goiás para voltar para o interior de São Paulo com 60 cabeças de gado, mas tem o tal do boi de piranha que eles falam, que são os bois que vão na frente, que estão com alguma doença e não vão aguentar a viagem toda. Esses são colocados na frente para que eles
sejam pegos por animais no caminho e tal. E ele sempre teve esse histórico de ter trabalhado na fazenda, e muito novo, ele sempre jogou futebol muito bem, e começou a jogar futebol achando que ia ser federado, alguma coisa. Aí você vê o quanto essa dinâmica dos clubes é antiga, né? Como é algo muito, muito velho, sendo sincero, velho, né? Não tem outro nome, outro termo a ser usado. E ele acaba, ao invés de ir jogar futebol profissionalmente, ele quer se casar com a minha avó e tem que mostrar para a família para os meus bisavós ali que ele tomaria conta bem de uma família. E aí ele aceita trabalhar na ferrovia e acaba aportando em Araraquara, acaba chegando em Araraquara e começa a residir lá por conta da base ali da FEPASA onde ele trabalhava. E aí a família, minha mãe, que é a filha mais velha, nasce lá, tem meus tios e tal, minha tia. E ele sempre, ele mais do que presentear a gente com livros, ele contava muito a história do país a partir da ótica dele, né, de como ele enxergava as coisas e o que ele achava que a gente poderia estar fazendo errado, na minha geração, né, ou na geração do meu irmão sendo o neto mais velho. Então, ele tem uma parada assim que, para mim, de novo, o termo divisor de águas, quando aquela parada de casa do interior que você tem sabe quando você coloca a antena é fincada numa lata de tinta vazia que você joga cimento dentro e coloca e tem um espaço, aquilo é colocado no espaço do terreno em que funciona melhor a televisão a partir da antena, sabe? Uhum. E aí ele tinha essa história dessa antena que ficava ali, quando a TV não estava pegando bem, era ali que ele mexia e tal. E quando eu estava com 18 para 19 anos, ele chamou meu tio Di, que já é falecido, meu pai e eu para trocar uma ideia ali no espaço dele. De trocar ideia que era do lado dessa antena, do lado de fora da casa. E aí ele virou, viu, Toninho? Do nome do meu pai. E o Toninho, você vê, né, o Fábio, com esse skate aí, já viajou tanto, já foi para tantos lugares, tá pensando aí em largar a faculdade aqui, trancar a matrícula, quer morar na Califórnia, e ele não dava muita volta. Aí ele falou assim, acho que você tem que deixá-lo ir, você tem que deixá-lo seguir o caminho aí, né? Acho que ele já tá criado, é um menino, né, que foi criado aí direitinho, sabe das coisas, tem respeito pelos mais velhos da família, tá seguindo o caminho da ancestralidade dele também, e acho que você tem que confiar no filho que você criou, Toninho, porque, veja bem, né, nossa história tão acidentada, a gente não veio aqui porque a gente quis, a gente não tá aqui porque a gente quis. Destruíram nossa história. Boa parte da nossa história foi destruída, a gente está reconstruindo. E quem é você para falar que a história do seu filho não tem que ser reconstruída ele indo para a Califórnia para morar lá, né? Menino estuda inglês desde pequeno, tá sempre aí. Eu lembro que tinha uma única livraria siciliana em Araraquara, perto do escritório do meu avô. E para comprar a Transworld, a revista de skate todo mês, eu tinha que ir a essa siciliana, que era o único lugar que tinha quando eu estava no interior, quando eu estava na casa deles. Então ele virou e falou assim, então você vê, tem que comprar essa revista aí todo mês para saber o que está acontecendo lá. Ele já vive meio que essa realidade, você tem que deixá-lo ir, né? Ele tem que seguir o caminho dele aí, porque eu acho que o caminho dele está para lá mesmo, ele tem que entrar nesse avião aí, já foi para outros lugares, agora está indo para a Califórnia lá e vai dar tudo certo. Mas eu queria conversar isso com você aí, não acho que... Agora ele já está numa idade que a conversa que a gente tem tem que ser separada, não. Agora é todo mundo conversando, ele já é um homem e tal. E aí aquela ideia do termo emancipação se deu ali, que foi a partir dessa conversa que meu pai falou, pô, Fábio, você já está juntando essa grana faz tempo. Pô, meu pai era agora é um banana com os netos, né? Mas era muito sério com a gente, muito duro, assim, de tipo falar, não,
Pô, pai, eu, sei lá, quando eu entrei na faculdade, a primeira faculdade que eu entrei foi a Metodista, que era perto de casa. Uhum. Era perto da Vila Arapuá. E meu pai virou e falou assim, eu falei, pai, eu entrei na Metodista, mas eu não quero cursar essa faculdade. Ele falou, filho meu não vai ficar sem estudar, então você já pode procurar um cursinho aí, ó, turmas de março, pode começar, e quando você tiver outro vestibular para fazer, aí você vai fazer os simulados, e aí depois você vê. Filho meu não vai ficar sem estudar, não. E aí eu fiz, por poucos meses ali, o cursinho. Na época, o vestibular da Casper Libero era no meio do ano, né? E aí eu entrei na Casper e cursei publicidade. E o primeiro telefonema me parabenizando foi justamente da minha avó. De novo, coisas da história da minha família. Porque minha avó em São Paulo trabalhou como empregada doméstica de uma família que morava perto do Parque Trianon. Então ela tinha minha avó Lourdes tinha verdadeira adoração pelo Parque Trianon. E eu nasci na Paulista, minha filha nasceu na Paulista, eu fiz faculdade na Paulista, e quando eu quero lembrar da minha avó, é por lá que eu ando, por lá que eu faço meu rolê. E então eu aprendi isso com os meus avós, sabe? O respeito. E meu avô, ele sempre falou as paradas, às vezes, de uma maneira simples e direta, né? Primeiro ano que eu fui votar, a ligação que eu recebi antes de sair para votar foi do meu avô. Você já tem candidato? Você anotou o número? Você já está pegando uma fase mais fácil, você vai votar digitalmente e tal. Você faz uma conta do quanto que a gente já tem o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. Eu não lembro de ter assinado nada, de ter feito o voto físico, era só na máquina já, desde que eu votei pela primeira vez. E meu avô, de uma maneira simples, falou: seu pai é metalúrgico, sua mãe está dona de casa, mas a vida dela foi difícil, ela foi empregada doméstica, né? Vocês moram numa casa que é de vocês, em São Paulo, você estuda numa escola boa, você tem tênis novo todo mês para andar de skate, tênis caro, que eu sei, mas faz o seguinte: talvez você esteja vivendo uma vida muito diferente da vida dos seus pais, dos seus avós, mas não vota no mesmo candidato que seu patrão, não, viu? Na época eu trabalhava num banco. Trabalhava no Banco Sistema. Sábio. O Banco Sistema foi um banco que foi vendido para o BCN, que era da família Conde, que foi comprado pelo Bradesco. Era um banco de investimento. E eu lembro do meu avô falando isso. Ele falou: a gente não pode votar no patrão. Você é proletariado, você é proletário. Você... E aí, tinha esse meu tio Di, que já é falecido também. Eu tenho 2 tios advogados, tenho 4 primos advogados. E é uma rapaziada muito sábia, assim. Sabe, todo mundo correu para estudar, entender as coisas. Então, quando eu fui a primeira vez para a Califórnia, meu primo Marcinho, que é advogado, ele foi me visitar porque sabia que eu ia ficar por pouco tempo no Brasil, ia voltar por conta da faculdade. Ele foi em casa e ele falou: primo, como é que é lá? Você se sentiu bem? Você se sentiu peixe fora d'água? Eu falei: não. Ele falou: eu vou juntar uma grana, eu vou para lá também. E ele só conseguiu fazer a viagem dele com a esposa quando o Lula era presidente. E aí, esse meu primo, quando ele voltou de viagem, ele veio me visitar para mostrar as fotos da viagem. Aí, Fabião, fui também. Entendeu? Então, essa consciência, não só de classe, mas consciência racial também e consciência do indivíduo, tá ligado? Do que significa ser um indivíduo numa sociedade como a nossa, isso vem dos meus avós, né? Minha mãe também sempre foi uma pessoa muito ligeira. Minha mãe sempre falava coisas assim, poder de síntese de MC mesmo, assim. Falava as coisas que eu falava: como ela pensou isso tão rápido, né? É uma história que eu conto sempre. A 7ª série, quando eu bombei numa escola paga, cara, eu tinha uma bolsa, né, parcial, e quando eu descobri que eu bombei, eu estava com a minha mãe. E ela saiu da sala da professora Sandra, que era orientadora vocacional ou educacional, um dos 2 termos, eu não lembro.
ela saiu, virou para mim e falou assim: Fábio Luiz, skate or die, né? Só fica com o carrinho para baixo e para cima, não estuda, né? Mas ela sabia o que aquilo significava para mim. Então eu lembro como se fosse hoje, eu chegando em casa. Caramba, mano, bombei de ano, vou ter que fazer a 7ª série de novo, velho. Puta merda. E aí eu fiquei aquele dia, né, agoniado. No outro dia pela manhã, assim, meu pai saindo pro trabalho, falou: Fábio, acorda, a gente precisa conversar contigo. Aí sentou comigo na sala de jantar ali e tal. Viu, ó, você bombou de ano, a escola é cara, mas é o seguinte, a gente sabe que você está se dedicando ao skate, você tem uma missão mais difícil agora, você vai ter que correr os campeonatos, mas você não vai poder vacilar na escola. Você está de férias agora, pega seu skate, vai andar com seus amigos, tem uma série de afazeres aqui de casa que você vai ajudar sua mãe, mas vai andar de skate, vai fazer o que você gosta de fazer, está de férias, mas ano que vem o bicho vai pegar. E quando meu pai falava o bicho vai pegar, eu já entendia. Tanto que com a minha filha, quando eu era mais nova, ela bagunçava, falava: o bicho vai pegar. Ela falava: o bicho não vai pegar, papai, o bicho não vai pegar, porque ela já sabe o que significa. Ela já viu meu pai usando o mesmo linguajar. Então, tem essa parada da família que, para mim, começa com o meu avô. Então, meu avô tinha toda essa parada de eu ir trabalhar com ele no escritório dele. Depois, ele já aposentado, eu acompanhei isso, ele já aposentado da ferrovia, ele era corretor de imóveis em Araraquara. Então, eu com 22 para 23 anos, meu pai falou, meu avô falou: você tem uma grana. Tem um bairro novo aqui, em Araraquara, que tem terreno baratinho. Você vai comprar um terreno. Não, mas você vai comprar um terreno, mano. Você vai gastar tudo em tênis, em videogame. Você vai comprar um terreno. Já falei com o Toninho, já falei com o seu pai. E aí eu fui lá e tal. Meu avô tinha uma outra visão das coisas. Meu avô e minha avó, né? Minha avó parecia ser mais calma com as coisas, mas eles combinavam muito, assim. Então meu avô, meu avô falou 2 coisas, pra você entender quem é meu avô. Meu avô falou 2 coisas que vão ficar para sempre, para mim. A primeira coisa é que quando meu pai se separou da minha mãe, eu fui para Araraquara, porque eu ia ficar um tempo aqui, assinar os papéis lá de procuração, tal, dos meus pais, e ia voltar para Califórnia. E meu avô ligou e falou assim: vem aqui para Araraquara, vem aqui, preciso conversar contigo. Fui para lá, ele falou: ó, você precisa ir em tal lugar. Tinha o terreiro, o axé, que já era da rapaziada da família. E eu fui ali para falar com uma pessoa ali que precisava falar comigo, e meu avô deu o recado e eu entendi. E aí eu fui. E aí na saída, tal, eu comecei a reclamar da separação dos meus pais. Pô, depois de 25 anos, tal, não sei o que lá. Aí meu avô virou assim, bem sério, e falou assim: não é porque você já saiu com mulher que você é homem, rapaz. Casamento é diferente de namoro. Seu pai não falhou como seu pai. Ele falhou como marido da Beth, sua mãe. Ele falhou como marido da minha filha. Como seu pai, ele nunca falhou. Então esse seu julgamento aí é errado. Você não tem que julgar seu pai. Espera você descobrir o amor da sua vida, se casar e entender como é essa dinâmica. Até lá, não julgue seu pai. E você pode ficar tranquilo que o dia que ele aparecer aqui nesse portão, eu troco ideia com ele. E 16 anos depois dos meus pais se separarem, a gente teve o primeiro Natal que estava meu pai e minha mãe juntos novamente, cada um com seu outro relacionamento e tal, mas estava todo mundo junto. E aí, quando meu pai chegou na casa do meu pai, ele falou: Toninho, onde você entrar, vamos ali conversar, preciso conversar com você, faz tempo que a gente não se vê. E ele saiu e trocou a ideia. A ideia que ele falou que ele ia ter com meu pai 16 anos antes. Então, esse é o grau de retidão com ele. Eu não sei na religião e para que lado você pende, mas a gente tem muito forte na minha família a força de Xangô com a gente. E Xangô é justiça, então eu não posso andar errado. E eu não posso andar errado porque meu avô tá vendo.
Uhum. E ele deu o caminho. Então eu ando reto, para eu não ter que levar puxão de orelha. E se o Chiquinho Benedito aparecer, ele não vai aparecer para puxar a orelha só, que eu sei. Então eu ando reto, eu ando direitinho. Então essa sempre foi a ideia dele. E um cara da estatura do meu vô, um ser da estatura do meu vô, falar tudo que ele falou em vida pra gente, deixar o legado que ele deixou, né? E ter essa ideia também, né? Essa outra coisa que ele falou quando minha mãe faleceu, porque minha mãe faleceu antes dele. Minha mãe faleceu com 65 anos e ele se foi com 94. Quando minha mãe faleceu, no velório da minha mãe, ele chegou para mim e pro meu sobrinho, pro Martin, abraçou os dois e falou: ó, não adianta ficar puto com Deus, não. Ele sabe o que ele faz no tempo dele. Eu já tô aqui subvertendo todas as leis possíveis. Tô aqui enterrando minha filha. Não tô contente. Mas não adianta ficar puto com Deus, não, hein? Falou isso, abraçou os dois mais fortes, saiu, ficou do lado de fora da salinha que tava ali, minha mãe. E a ideia com ele sempre foi essa: você tá bem? Deus te conserve e tal. Ele falava umas coisas e você falava: mas por que ele tá falando isso? Como assim, Deus me conserve? Conserve como? Te conserve bem, lúcido, ligeiro, que a vida é difícil. Você pode ser enganado por um amigo, você pode ser enganado por uma pessoa que você ama, você pode ser enganado por uma paixão que você tem de vida toda. Então eu tinha ideias com meu avô que ele falava: mas você gosta tanto mais do estúdio do que do palco, igual seu irmão, né? Ele falou: vô, eu falava: vô, eu realmente eu prefiro estar no estúdio. Não, mas você tem que estar no palco, porque no palco você também aprende umas coisas que você usa no estúdio depois, não é isso? Não é assim? Aí eu olhava pra ele e falava assim: mano, como esse velhinho sabe isso, cara? Então ele sempre, ele passou essa visão para todos os netos e netas. E teve a oportunidade de falar algumas coisas para a Cora, que a Cora com 11 anos ela lembra que o vô falou, né? Então é coisa para a vida toda, né? Então muito do que a gente está falando aqui é um estilo de percepção que eu aprendi com meu avô, com a minha avó, com os meus pais, né? A gente né, a Eva DuVernay, a cineasta, fala, né, que a gente é os sonhos mais intensos, mais lindos dos nossos ancestrais, né? Uhum. E a gente é isso mesmo. A gente é isso mesmo. A gente é tudo que eles não puderam fazer, né? Pegando o gancho na rima do AZ no Ilmeric, quando ele fala: I'm destined to live the dream for all my peeps who never made it, né? Eu sou predestinado para viver os sonhos dos meus amigos que não conseguiram. E é isso que a gente está fazendo aqui. Foda, mano. E a presença do seu avô é translúcida na sua obra. O tempo inteiro. Tem coisa nova, áudios dele que eu nunca usei, que de repente eu vou usar nesse disco que eu tô fazendo há muitos anos aí. Eu achei uma série de gravações dele, assim. Eu tinha muito isso. E depois de um tempo ele se acostumou. Uhum. Né? Eu começava a conversar com ele e eu ligava o gravador digital. Ele falava: porra, mas vai gravar um negocinho aí? Aí eu falo: vô, é importante o que o senhor fala, vou gravar. Ele falou: não, grava aí. Aí teve um dia que, do nada, ele, virada de ano, assim, ele não gostava muito da virada de ano. Principalmente depois que minha avó faleceu. E aí ele falou assim: vamos prosear ali um pouquinho, vou conversar com você aqui, vou contar a história desse banco que você está sentado. Tinha um banco que ficava no quintal da casa dele, que era um quintal que já era um banco que já estava na família há 7 gerações. E eu acho que esse banco, nesse momento, está com o primo Zé Roberto, que é um primo que mora em Dois Córregos, jornalista e tal. E aí meu avô contou a história do banco, mano. Eu tenho a história do banco e achei esses dias, velho. Então, falar do meu avô, terminar falando do meu avô, pra mim é ponto alto. Axé pra nós, vamos que vamos. Aí, animal.